Alerta de notícias. Donald Trump está deixando o G7 mais cedo e retornando a Washington, onde está convocando o Conselho de Segurança Nacional. Preparem-se na sala de situação após um fim de semana mortal no Oriente Médio. Em Israel, 24 mortos e 600 feridos. O número de mortos é ainda maior no Irã, 224 mortos e contando. O Irã retaliou disparando mais de 370 mísseis contra o Estado judeu, mas Israel está revidando com mais força. Forte! Ainda está tudo certo aí? Durante a noite, mísseis iranianos atingiram uma refinaria de petróleo e uma rede elétrica em Israel. Esta manhã, uma emissora estatal de TV em Teherã foi bombardeada durante uma transmissão ao vivo. O que viu, o som que ouviu, a atmosfera poluída do estúdio. Tel Aviv está reivindicando total superioridade aérea sobre o espaço aéreo iraniano. Eles derrubaram 2 caças iranianos hoje, após altos oficiais militares iranianos terem sido eliminados na sexta-feira. Israel afirma que já destruiu 1/3 dos lançadores de mísseis do Irã, e os locais nucleares estão sendo tão bombardeados que os moradores estão sendo alertados sobre vazamento de radiação. As Forças de Defesa de Israel, IDF, estão alertando que o Irã pagará o preço e programaram esta campanha para durar 2 semanas. O plano deles é degradar o programa nuclear iraniano e destruir os estoques de mísseis balísticos do país. Os ayatolás estão ficando mais agressivos, mas não têm capacidade militar para sustentar trocas intermináveis de mísseis com Israel. Eles precisam de uma pausa e estão torcendo para que não forneçamos as bombas anti-bunker que poderiam eliminar seus locais nucleares subterrâneos. Por isso, estão implorando para que Trump volte à mesa de negociações na esperança de que os USA não se envolvam militarmente e que Netanyahu tire o dedo do gatilho. Trump sinalizando que prefere um acordo a um confronto. Você ouviu algum sinal, ouviu alguma mensagem de intermediários de que o Irã talvez deseje diminuir o conflito? Sim. O que você ouviu? O que você ouviu dos iranianos? Eles gostariam de conversar, mas deveriam ter feito isso antes. Eu tive 60 dias e eles tiveram 60 dias. E no 61º dia eu disse, não temos um acordo. Eles precisam fazer um acordo. É doloroso para ambas as partes, mas eu diria que o Irã não está vencendo essa guerra. E eles deveriam conversar e deveriam conversar imediatamente, antes que seja tarde demais. Os democratas chamam Trump de presidente taco, também conhecido como Trump sempre amarela. Mas ele deu aos iranianos um prazo para um acordo, e eles perderam o prazo, então ele deixou Netanyahu ir para cima deles. Agora o Irã está implorando por misericórdia e não vai conseguir um acordo tão bom agora. O mundo inteiro testemunhou isso. Isso manda uma mensagem forte para todos, até mesmo no comércio. Agora o Irã perdeu influência, está no seu ponto mais fraco em décadas. Israel neutralizou seus representantes, o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano e Assad na Síria. Os iranianos não têm muita marinha, sua força aérea é antiquada, e o exército deles vira alvo fácil se cruzar a fronteira a pé para o Iraque. Eles não conseguem projetar poder. A única coisa que mantém o Ayatollah vivo é o programa nuclear dele, e ele se agarra a isso para não acabar como Gaddafi. Você se lembra? Gaddafi abriu mão do programa nuclear e então Barack, Hillary e os europeus o mataram mesmo assim. Trump diz que é muito simples. Eu quero ver o Irã sem arma nuclear e estamos no caminho certo para garantir que isso aconteça. Os Estados Unidos não podem deixar o Irã adquirir uma arma nuclear nem qualquer outro país. Os americanos não podem ser chantageados por estados desonestos e impedir a proliferação de armas nucleares tem sido a política americana desde que Oppenheimer construiu uma. Inicialmente, Trump deixou Netanyahu de lado e disse para ele não atacar, mas a NBC informou que Trump mudou de ideia depois que a Agência Internacional de Energia Atômica disse que o Irã estava trapaceando.
O 47 não queria ser o presidente, sob cujo mandato o Irã conseguiria obter uma arma nuclear. Então, o Pentágono começou a mover recursos discretamente para a região, enviando aeronaves de reconhecimento para realizar vigilância e fornecer inteligência a Israel. Transferiu sistemas antidrone e antimísseis da Ucrânia para o Oriente Médio, um grupo de ataque de porta-aviões do Pacífico para o Mediterrâneo Oriental, e está auxiliando Israel com voos de reabastecimento. Estamos ajudando Israel a interceptar ataques iranianos e defendendo soldados e ativos americanos na região. Então, vocês estavam coordenando de perto com o Zé Barril durante todo esse processo? Olha, estamos totalmente coordenados, mas entenda que a América, sob o comando do presidente Trump, o presidente Trump tomará as decisões que forem melhores para a América, e é assim que as coisas são. Ele entende que eu, como primeiro-ministro de Israel, o único Estado judeu, devo tomar as decisões que são importantes para a sobrevivência do meu país, e ele fará o que for melhor para a América. Então, esse é um relacionamento de respeito mútuo e confiança mútua. Israel tem sua própria agenda. Eles estão cuidando dos próprios interesses. E às vezes esses interesses se alinham com os nossos e às vezes não. Israel não está interessado em conversas com o Irã. Netanyahu chamou as negociações nucleares entre Teherã e Washington de falsas. Trump discorda. Ele prefere negociar um acordo do que resolvê-lo com ataques aéreos. Israel quer uma mudança de regime. Relatórios dizem que Trump disse não a Netanyahu quando pediram para assassinar o líder supremo do Irã, Khamenei. Autoridades dizem: os iranianos já mataram algum americano? Não, até que isso aconteça, nem vamos falar sobre atacar a liderança política. Bibi diz: o Irã tentou matar Trump. Essas pessoas que gritam morte à América tentaram assassinar o presidente Trump 2 vezes. Você quer que essas pessoas tenham armas nucleares e os meios para entregá-las às suas cidades? É claro que não. Sim. Então estamos nos defendendo, mas também estamos defendendo o mundo. Você acabou de dizer que o Irã tentou assassinar o presidente Trump 2 vezes. Você tem informações de que as tentativas de matar o presidente Trump vieram do Irã? Através de intermediários, sim. Através da inteligência deles, sim. Eles querem matá-lo. Uau! Bem, sabemos que o Irã tentou matar Trump, mas nunca soubemos que Routh e Crooks eram intermediários iranianos. Ou Netanyahu acabou de compartilhar uma informação de inteligência que não foi compartilhada com o povo americano, ou ele está distorcendo os fatos. Lembre-se, sempre há propaganda quando mísseis estão voando. E por mais crítico que seja impedir o Irã de ter uma arma nuclear, já vimos os riscos de uma mudança de regime. O que vem a seguir é a grande questão. O Irã é uma teocracia. Você pode eliminar o Ayatollah, mas ainda restam 30 mil clérigos radicais. Você não pode matar todos eles. Então, quem assume depois de um ataque de decapitação? Alguém ainda mais perigoso? O país se desintegra em lutas internas entre milícias? Insurgentes assumem o setor petrolífero? Jihadistas vêm de todo o mundo e forçam os refugiados iranianos a fugir? E então, quem os recebe? Israel não precisa lidar com esse caos. Isso vai sobrar para os Estados Unidos. Já derrubamos líderes iranianos antes. Colocamos o Shah no poder e ele foi um grande aliado contra os soviéticos e manteve o fluxo de petróleo. Mas ele era tão impopular que houve uma revolução e esses fundamentalistas assumiram o controle. Seus grupos paramilitares sitiaram a região e começaram a enriquecer urânio. É com eles que estamos lidando agora. Você nunca sabe realmente o que acontece depois de derrubar um líder. Você preferiria ter navios navegando da Europa para o Oceano Índico sem nenhum problema. Até agora, os preços do petróleo não dispararam muito. O petróleo, na casa dos $60, é o que manteve a inflação sob controle este ano. Vamos manter assim. Há 2 pontos-chave para observar que vão indicar como esse conflito vai se desenrolar. Se os israelenses começarem a atacar refinarias de petróleo iranianas, isso pode indicar que uma mudança de regime pode ser o próximo passo, porque uma crise energética interna fará com que a população se volte contra a liderança iraniana. E também observe se bombas anti-bunker serão usadas. Israel as possui, mas elas não vão tão fundo quanto as americanas. E se os Esoreico as entregarem a Israel ou as usarem diretamente, isso vai neutralizar a única carta que resta aos iranianos. E pode levar os iranianos a reagirem de forma descontrolada em um esforço desesperado para preservar seu poder.
Ou isso pode forçá-los a assinar um acordo, no qual renunciem ao enriquecimento. Ou o acordo abre o país para inspeções tão invasivas que torna quase impossível para o regime manter sua legitimidade e prejudica sua capacidade de controlar a própria população, que é seu principal objetivo. Nesse ponto, você poderia ter uma revolução ou qualquer coisa poderia acontecer. Essa é uma história que está se desenrolando rapidamente. Trump acabou de postar no Truth Social: todos devem evacuar Tirã imediatamente. Este país elegeu o presidente Trump porque confiam nele como comandante em chefe mais do que confiavam em Joe Biden, e muito mais do que teriam confiado em Kamala Harris. Uma das razões pelas quais ele venceu as primárias republicanas em 2016 foi porque chamou a guerra do Iraque de estúpida. Mas Trump também demonstrou sua disposição de tomar medidas fortes e decisivas para eliminar ameaças estrangeiras. Até agora, os riscos para os soldados americanos têm sido mínimos e esperamos que continue assim. Porque se conseguirmos uma solução pacífica para a questão iraniana, o restante da agenda do presidente para o Oriente Médio se encaixa. Os acordos de Abraão, preços baixos de energia, rotas de navegação livres e um mercado de IA que depende da tecnologia do Zenegua. Assim, poderemos finalmente direcionar nosso foco para a Ásia e de volta ao nosso país para enfrentar desafios mais imediatos.